Pensa em uma luta que tá da hora na animação, cara, mas tá da hora mesmo. E agora, em compensação, pensa numa luta que tá meio bosta. É meio triste isso, na verdade. Opa, fala aí, galera, beleza? Aqui é o Link, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui para falar de mais um episódio de Fairy Tail. Claro, talvez esse vídeo tenha uma ou outra circunstância que saia meio errado na parte de edição, pessoal. Até porque eu estou usando o notebook para editar, até porque eu tô sem PC por um tempinho indeterminado. Então, caso tenha algum problema aí na edição, algum bug, desconsiderem, por favor, porque o notebook ele é meio zoado mesmo. Mas, de qualquer forma, hoje estou aqui para falar do novo episódio de Fairy Tail, que está aí na descrição. Finalmente, cara, nós entramos agora na contagem regressiva. Faltam 10 semanas, 10 episódios de Fairy Tail, para ser mais exato, para o final definitivo do anime. E eu tô começando a ficar um pouco preocupado, cara, não vou falar pra vocês. Vamos falar do episódio, né, que é o que interessa. E a gente tem o núcleo todo ali do Gildarts versus o August, que é o núcleo principal do episódio, pega vários minutos e tudo mais. No entanto, a gente também tem o núcleo do Natsu versus Zeref, que aparece, cara, nesse episódio. E eu achei, mano, um negócio muito engraçado, cara, porque nesse episódio, por sinal, a gente vê que a luta do Gildarts contra o August, cara, ela tava muito bem animada de fato, sabe? A luta, ela tava bonita, sim, eu não vou mentir, ela tava bonita, ela tava bem animada, tava fluida, ela tava do jeito que a gente sempre quis. Só que eu achei super engraçado, porque essa luta tava, mas a gente tem aqueles contrastes que passa pra luta do Zeref, que eu vou falar ela aqui primeiro, cara, e a luta do Zeref ainda tá naquela coisa de apresentação de slides, sabe? Só tem duas cenas que melhora, tipo, ué. E sim, cara, eu não minto que sim, esse episódio ele foi bom demais, cara, mas eu fico preocupado com relação à luta do Natsu contra o Zeref, cara, porque, mano, sendo sincero mesmo, cara, ela ainda não conseguiu me empolgar um pouquinho assim, tipo, eu não sinto que a luta final do anime começou, eu só sinto que o Natsu tá trocando uns golpes ali com um cara que tem a magia igual a dele. O Zeref está usando um estilo de, sei lá, magia de fogo roxo praticamente, e os dois estão trocando golpes, um dá um soco, o outro dá um soco, Natsu joga a Karen no Hokou, e aí o Zeref defende. Não tá rolando nada de tão incrível assim pra gente ver a luta do Natsu e Zeref. No último episódio eu vi que muitas pessoas reclamaram da luta, que ela não tava nada empolgante, e nesse episódio ela também não tá nada empolgante. Você sendo fã de Fairy Tail ou não, você vai sacar que... Ah, Link, mas ainda faltam 10 episódios, a luta nem começou ainda, ela vai embrasar depois. Vocês que leram o mangá, vocês sabem que quando tá na hora da luta começar a dar certo, vocês sabem o que acontece, não é? Então... não me desconsiderem, porque pois é. Enfim, agora vamos falar mais abertamente sobre o título do episódio, né? E sobre a trama mais envolvida dentro do episódio. Esta que foi o filho de Zeref, o filho de sua majestade, cara. A trama desse episódio foi extremamente voltada na questão de pai e filho, cara. E foi até por isso que ficou rolando aquela coisa das duas lutas rodarem em paralelo, né? Porque a gente tem, de um lado, nós temos o August, que depois desse episódio sabemos que ele, que é o filho e tudo mais. Nós temos ali o Gildarts e a Kana, que são pai e filha. Nós temos o Natsu, que não é pai, mas a gente tem o Zeref, que teoricamente é pai. E nós também tivemos o Larkad, né? A gente teve o August no episódio inteiro, durante seus momentos de luta, perguntando a mesma coisa. Ele repete várias vezes a mesma frase: por que o filho de sua majestade não recebeu o amor? E a gente continua se questionando isso, ainda pensando que o filho de sua majestade é o Larkad. Até porque logo na primeira vez que ele fala isso, vemos que o Larkad tá indo em direção a guilda. E falando um pouco mais do núcleo do Natsu versus o Zeref, né? É isso que acontece de importante dentro do núcleo do Natsu e do Zeref. A gente vê que finalmente algo que tava me incomodando muito passa, né? A gente vê que o Gray, a Lucy e o Rap saem dali, em vez de ficar assistindo a bosta do combate final. O Natsu no momento não parece estar tendo dificuldade nenhuma, mas o Zeref também parece que não tá lutando a sério ainda. Ele tá falando que tá um negócio divertido e tal, mas tá divertido meio que pra ele. Pra mim, assistindo, eu ainda tô achando que tá meio bosta, né? Mas a gente sabe que o combate tá rodando. No entanto, a Mavis aparece e fala que o destino do Natsu está nas mãos deles e tudo mais, e que ela precisa falar algo pra eles pessoalmente. Então a gente vê que a Lucy, o Gray e o Rap saem dali. Logo em seguida, o Larkad chega usando aquela magia de sono dele, né? A magia do Hip. E é nesse momento do episódio que a gente vê o Zeref finalmente começando a incorporar um vilão de verdade, né? Faltando 10 episódios pra acabar o anime, já tava na hora. O Zeref começa a sofrer da maldição da contradição, cara, porque ele tá
tava começando a se divertir, a gente vê no olhar dele que começa a ficar um olhar mais de vilão mesmo. No entanto, o Larkad apareceu e nos olhos do Zeref, ele meio que atrapalhou a luta dele com o Natsu, e isso deixa o Zeref 100% pistola, e do nada ele aprende um golpe novo lá e solta um fogo roxo, e o bagulho pega da barriga do Larkad, ele já cai no chão, o Zeref já vai lá, começa a pisar, começa a chutar o menino, e é bem pesado, cara. A gente vê que o Larkad fica chamando ele de pai e tudo mais. No entanto, a gente vê que o Zeref não sabe que teve um filho. No entanto, ele sabe de outra coisa também. Ele sabe que se ele teve um, o Larkad não é o filho dele. De acordo com o Zeref, o Larkad, assim como o Natsu, só que meio diferente, né? Já que o Larkad não era um ser humano originalmente, Larkad é um dos demônios do livro de Zeref. No entanto, ele foi feito como meio que uma arma secreta, como o próprio Zeref já tinha dito antes. Ele que tem uma grande chance de derrotar o Aquinologue e tudo mais. Então, por conta disso, ele deu o nome de Dragneel ao Larkad. No entanto, ele diz que ele não tem filhos. E isso é bem pesadinho, pra falar a verdade, cara. A parte dele falar que não tem filhos não é pesadinho, cara, mas a gente vê que o Larkad, ele age como um ser humano, ele parece ter sentimentos de ser humano, assim como o próprio Natsu é. Então é bem pesado a gente ver o pai dele, que ele achava que era pai dele tanto tempo assim, falando que ele não tem filhos, golpeando ele. A gente vê que até o Natsu fala pra ele parar. E a gente fica nesse off aí, porque o combate só vai continuar sendo mostrado no próximo episódio, mas essas cenas aí foram bem de quebrar o coração pra quem gostava do Larkad. E agora, finalmente, nós tivemos o tão famigerado núcleo Gildarts e Kana versus August, cara. Esse que, uou, foi muito bem animado, cara. Finalmente eles fizeram o que eu tava falando pra fazer há tanto tempo, né? Eles cresceram essa luta e cresceram muito, cara. E cresceram bem, por sinal. Nós tivemos várias novas cenas do Gildarts usando o All Crush. Tivemos um monte de outras cenas do August usando magias que a gente não sabia que ele sabia fazer. Ele usa vários poderes, joga o Gildarts pra longe. A Kana tenta atacar, não consegue. O Gildarts volta do nada, usa o All Crush. Fica tentando dar voadoras. As cenas também, por sinal, são muito bem animadas, cara. Tem uma em especial que é o Gildarts correndo, desviando de uns raios, cara. Que caramba, ela ficou muito bonita mesmo, cara. Eu queria muito que a luta do Natsu contra o Zeref tivesse com essas cenas extras e tal. Eu sinceramente espero que eles coloquem futuramente pra que eu possa elogiar a luta do Natsu versus Zeref também, assim como eu elogiei aquele primeiro round que eu gritei em vídeo de tão bonito que tava. A gente sabe que no episódio passado o August tinha ali atenuado um pouco o Gildarts. Ele tinha falado se a filha morresse, qual seria a reação do pai. E isso deixa o Gildarts puto, né? A gente vê que ele luta com uma raiva a mais agora, e ele luta boa parte do episódio com uma raiva. É bem interessante ele ficar perguntando isso durante todo o episódio, porque a gente vai criando esse paralelo, vai mostrando o Zeref no episódio, e aí mostra o August perguntando por que o filho de sua majestade não teve amor. E cada vez que ele pergunta isso, parece que ele se questiona cada vez mais sobre isso, ele se questiona um pouco mais, e ele vê que o tempo tá acabando, o Aquinologue tá chegando, e provavelmente vai todo mundo morrer. E ele começa a ficar meio perplexo. A gente vê que o August começa a perder, de certa forma, a concentração dele na luta. Ele toma um golpe da Kana ali, cara, de bobo, sabe? Ele podia muito bem desviar, mas ele fica se questionando ali, por que o filho de sua majestade não recebeu amor? Vral, toma as explosão ali da Kana só pra parar de ser otário. A gente vê que lá pelo final do episódio, a gente vê que finalmente acontece uma coisa chave, né, dentro do episódio. A gente vê que o August pega aquele pedaço de madeira dele e enfia na barriga do Gildarts. E a gente tem toda aquela filosofia do Gildarts que ele fica o episódio todo falando que ele é um pai, ele vai proteger a filha, etc, tudo mais. Tá bom, cara, essa filosofia eu não vou abordar tanto, porque a gente já sabe que o Gildarts já falou isso 1 milhão de vezes, mas foi bem bacana também o discursinho dele de pai e tudo mais. Mas o que realmente pega a gente é o que importa na luta, né? A gente vê que a Kana no meio do combate ele solta umas cartinhas e o Gildarts finalmente se liga que o August não desviava do All Crush, não desviou do Fairy Glitter. A gente vê que na verdade o August nem chegou a se mexer pra desviar do Fairy Glitter. No entanto, das cartinhas da Kana, que era só uns negocinhos que explodem, umas granadinhas, ele precisava se defender. E então o Gildarts subentende, né, que a magia do August na verdade era copiar outras magias. O que é hilário, né? A gente achando que o August ele era tipo um mago que tinha aprendido tudo, ele sabia todas as magias, quando na verdade ele era um Kakashi da vida.
vida, né? Ele tava copiando as magias no último momento e usando elas contra o inimigo, ou seja, copiando a magia, ela não funcionava contra ele. É por isso que ele consegue usar todas as magias, só que de maneira mais forte do que os outros magos, porque ele é realmente bem poderoso mesmo. No entanto, a gente vê que ele não podia copiar, entre aspas, side magias, como magias de apoio, como as cartas da cana, por exemplo, que você precisa das cartas, ou como as chaves da Lucy de espíritos esterales, que você precisa das chaves. O que significa que, de acordo com Gildarts, ele não poderia copiar aqueles golpes do braço mecânico do Gildarts, porque ele não tinha um braço mecânico, né? A gente vê que o Gildarts finaliza ele lá no final do episódio usando uma explosão daquele braço mecânico. Fica um negócio bem bonito, né? Tipo, sai um fogo amarelo todo chavoso e tudo mais. Eu gostei bastante da animação, cara, nesse ponto. Parece muito aquelas mortes de personagem de Dragon Ball, sabe? Vai aparecendo assim um August sumindo no meio da luz. E finalmente a gente termina o episódio vendo o flashback completo do August. E a gente já tinha visto o começo, cara, desse flashback completo com o Purrehito. Mas agora sim a gente vê o flashback completo. A gente vê o Purrehito ali, né? O famigerado Hades, o segundo mestre da Fairy Tail, viu que Mavis teve uma criança, o poder maligno dela era gigantesco, provavelmente filho do Zeref também. E o Purrehito, não sabendo o que fazer, ele larga a criança no meio da rua ali, cagou e andou pra criança, né, o Purrehito. E a gente vê com que os poderes da magia dele, de tão forte que era, o August iniciou sua vida já descobrindo sobre Mavis e Zeref, né, que eram seu pai e sua mãe. E ele passou um tempo vivendo sua infância. Essa que foi dura, que foi sofrida, né, porque era um moleque sem mãe, sem pai. Então a gente já se pergunta como que ele aprendeu a andar, como que ele aprendeu a falar, principalmente. No entanto, por pura ironia do destino, o moleque conseguiu encontrar o seu verdadeiro pai. A gente vê que ele encontrou o Zeref, mas decidiu não contar pra ele que ele era filho dele. Até porque a gente sabe que mesmo que ele tivesse contado, cara, ele ainda assim não teria recebido amor, porque a gente tem toda aquela coisa do Zeref, né, que se ele ama alguém, a maldição ia acabar afetando o August. Então o August, de certa forma, não poderia de maneira alguma ter recebido amor do pai e da mãe, até porque o pai estava amaldiçoado, a mãe também, por sinal, né? No entanto, a mãe, ela estava amaldiçoada, mas ela estava meio que semi-morta dentro de um cristal. E a gente termina o episódio com a finalização daquela frase do August, cara. Foi bem pesado ele falando que trabalhou com o pai dele durante a vida toda dele para que eles construíssem um país, né? A gente vê o August já crescido, cara, já velho, né? Prestes a morrer, trabalhando ali com o Zeref, e mesmo assim o Zeref ainda não fazia ideia de que aquilo ali era um filho dele. E a gente vê ele terminando o episódio com a frase: porque o filho de sua majestade nunca recebeu amor? Talvez seja porque sua majestade nunca soube que teve um filho. E a gente termina de verdade o episódio, né? E a gente vê o Zeref falando que a criança lembra muito uma garota com a qual ele passou um tempo especial. E a gente vê ele falando que aquele tempo foi em agosto, né? Traduzido para inglês, August. Esse que é o nome do verdadeiro filho do Zeref, nome que o próprio Zeref deu. E aí a gente também já fica com aquele easter egg que, pois é, quem achava que não, o Zeref e a Mavis, eles saíram ali para poder dar uns pega, né? E foi em agosto. Zeref passou 1000 anos, ele lembra ainda que foi em agosto. Eita, Zeref. Foi bom o negócio, hein? Foi top. Mas enfim, gente, a revisão vai ficando por aqui. Esse foi o próximo episódio de Fairy Tail. E eu quero saber quais são as opiniões de vocês, cara. O que estão esperando para os próximos episódios? No próximo vai ter geral e aqui no Logan, pelo visto. Meu Deus, a coisa vai começar a ficar top no próximo episódio, finalmente. E o que você está esperando? Coloque aí nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido. Um beijo, abraço, valeu, falou e fui!